Bom, pessoal, na aula de hoje a gente vai aprender um pouco sobre hidrocarbonetos cíclicos e ramificados. Hidrocarbonetos cíclicos, hidrocarbonetos de cadeia fechada, a gente já viu isso, né? A gente sabe que é um composto de cadeia fechada, ou seja, com estrutura parecida a essa aqui. A gente não tem a terminação da cadeia, né? E aqui eu trouxe 3 exemplos, o benzeno, né? O benzeno é o único diferentão, né? Mas aqui a gente pode dar um nome sistemático para ele, mas a gente vai ver mais. Inclusive, para dar nome, a gente vai usar esse nome para ele, benzeno aqui. Mas o restante, ele segue a nomenclatura usual, né, que é a nomenclatura sistemática. E a nomenclatura que a gente dá para eles é bem parecida com a nomenclatura para hidrocarbonetos abertos, de cadeia aberta. A diferença é que a gente coloca na frente do nome a palavra ciclo. Então, por exemplo, aqui, lá, analogamente, quando a gente tinha um hidrocarboneto saturado com 6 carbonos, a gente dava o nome de hexano, né? Aqui também a gente tem 6 carbonos, né? Então o prefixo é hex e as ligações saturadas, né? Mas a cadeia é fechada, e a gente coloca a palavra ciclo na frente, então é ciclo hexano. Mesma coisa aqui com 3 carbonos, ciclo na frente e propano normalmente. Então, basicamente, a nomenclatura é bem parecida com a de cadeia aberta. Cicloalcanos são hidrocarbonetos de cadeia fechada, ou seja, cíclicos, que possuem apenas ligações simples, ou seja, saturadas. Então aqui a gente tem 3 exemplos, que é o ciclobutano, ciclopropano e o ciclopentano. Como a gente pode ver, a nomenclatura segue a mesma estrutura, a nomenclatura de cadeia aberta. A diferença é que a gente coloca a palavra ciclo na frente do nome. Bom, cicloalceno é um hidrocarboneto de cadeia fechada que possui uma ligação dupla. Então aqui a gente tem como exemplo ciclopropeno, ciclobuteno, e aqui já não é um cicloalceno, na verdade é um cicloalcadieno. Por quê? Porque a gente tem 2 ligações duplas. Então esse composto aqui é um cicloalcadieno. Que na verdade é quase a mesma coisa. Todos os exemplos aqui têm ligações duplas. A diferença é que aqui a gente tem 2 ligações duplas. E se a gente observar, vai seguir a mesma nomenclatura. Quando a gente tem um dieno, né, de cadeia aberta, um alcadieno, a gente coloca aqui o prefixo di, né? Então segue a mesma coisa. A diferença vai ser a palavra ciclo na frente. E a gente tem os compostos aromáticos. A gente viu lá no slide anterior o benzeno, né? E o benzeno é um composto aromático. Então, os compostos aromáticos são compostos que apresentam pelo menos um anel aromático ou benzênico, que é esse anel aqui, ó. No qual se verifica o fenômeno de ressonância. Então, essas ligações aqui duplas alternadas e o fenômeno de ressonância, só para a gente não aprofundar muito, só a nível de curiosidade, é que essas ligações aqui elas mudam de lugar. Por exemplo, essa ligação dupla ela passa para aqui, essa aqui vai passar para essa simples aqui e ela fica girando. E isso é que a gente chama de ressonância. Então, o composto aromático ele tem que ter pelo menos um anel benzênico e com esse fenômeno de ressonância. Existe outra forma de você representar o benzeno, que em vez de se colocar aqui as duplas ligações, você retira essas duplas ligações e coloca só uma bolinha aqui no centro. Acho que vocês já viram em outros exemplos quando a gente teve aula, né? Na escola. Bom, agora a gente vai ver, vamos mudar agora um pouquinho as coisas, a gente vai ver os substituintes orgânicos ou radicais, né? A gente pode quebrar uma ligação, né, de um hidrocarboneto, que a gente chama de cisão, né? E com isso a gente formar um grupo substituinte. Em um grupo substituinte a gente vai ter uma valência livre, ou seja, um carbono com 3 ligações apenas. Então, por exemplo, o substituinte metil, né, ele tem CH3
e essa valência aqui livre. Então aqui eu tenho um carbono com 3 ligações. Então 3 hidrogênios está ligado a ele e essa valência está livre aqui. Repare que o nome é bem parecido com o metano, né? Pois é, segue quase a mesma nomenclatura. E por estar com a valência livre, a gente troca aqui por íon. Então se a gente reparar aqui, ó, todos os substituintes orgânicos, ele vai terminar sempre íon, né? E aqui é metil porque ele só tem um carbono só. Etil quando ele tem 2, e a valência livre está aqui, né? O carbono com 3 ligações, que é uma ligação carbono-carbono, e mais 2 ligações com hidrogênio, essa valência livre. No caso, quando a gente tem um substituinte orgânico com 3 carbonos, aí a gente vai ter duas formas diferentes. A gente vai ter o grupo propil, que é esse que tem essa valência livre aqui nesse carbono. E a gente pode ter o isopropil também, que a valência livre vai estar nesse carbono do meio. Por isso que é iso, porque aqui a gente tem uma simetria. A gente pode dividir a molécula ao meio, vai ser todos os dois lados a mesma coisa. Então, quando a valência livre estiver nesse carbono do meio, ele será um grupo isopropil. E aqui a gente vai passar para os substituintes com 4 carbonos, ou seja, butil. Então, a gente tem aqui o mais simples deles, que é o grupo butil, que é onde a valência livre vai estar nesse carbono aqui. A gente tem o sec-butil, que a valência livre está nesse carbono aqui, que é um carbono secundário, por isso sec. A gente tem o butil, que é esse, onde a gente tem uma ramificação aqui. Não é bem uma ramificação, mas como se fosse uma ramificação. E a gente tem a valência livre aqui nesse carbono aqui. E o terc-butil, que é onde a gente tem a valência livre, que eu esqueci de colocar, em um carbono terciário. Como é que a gente nomeia os hidrocarbonetos ramificados? Aí a gente vai ter que prestar atenção, não é igual um carbono de cadeia normal. Primeiro a gente tem que determinar a cadeia principal. E a cadeia principal ela sempre será a cadeia mais longa. Segundo, você vai localizar os substituintes. Por isso que a gente viu aqueles substituintes, porque a gente vai começar a nomear, a simbolizar esse substituinte por aquela nomenclatura que a gente viu. Localiza os substituintes. Depois você vai numerar a cadeia de forma a obter os menores números para indicar a posição da ramificação. Então, quando você for indicar a ramificação, esse número tem que ser o menor possível. Então, quando você for numerar, tem que prestar atenção nisso. Depois, o nome deve seguir a seguinte ordem, que no caso é o número da posição dos substituintes, o nome do substituinte e o nome da cadeia principal, né, que vem por último. E se você tiver 2 ou mais substituintes iguais, você vai colocar essa quantidade, né, vai dizer onde ele está, né, e vai ter que colocar antes dos substituintes os prefixos di, tri, tetra, penta e assim sucessivamente. No caso de alcenos e alcinos ramificados, vai seguir as mesmas regras, porém a numeração ela deve começar pela extremidade mais próxima da insaturação, e não como acontece nos alcanos, de ela começar de forma a dar o menor número para o substituinte. Aqui ela vai dar o menor número para a insaturação. No caso, se for um alceno, a dupla ligação, se for um alcino, a tripla ligação. Vamos agora aos exemplos para esse composto aqui. Então, seguindo aquela lógica lá, a gente vai contar a cadeia mais longa, né? Então vamos lá. Vamos começar por essa aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tanto faz. A cadeia mais longa é essa daqui. Então a gente vai sinalizar aqui a cadeia mais longa. Vou passar circular ela, cadeia mais longa. Agora a gente vai ver o substituinte, vai localizar. E o substituinte está aqui. Substituinte ou radical com um carbono apenas, ele é o grupo metil.
Beleza. Agora a gente vai numerar a cadeia de forma que esse substituinte tenha o menor número possível. Se a gente começar a partir daqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. O substituinte vai ter o número 3. Porém, se a gente começar desse carbono aqui, a gente vai ter 1, 2, 3, 4. Então, a numeração que favorece ao menor número vai ser essa aqui em azul. Porque 2 é menor do que 3. Então, agora a gente pode dar um nome a esse composto. Então, o nome vai ser o seguinte, seguindo aquela ordem que a gente viu, né? A gente vai ter 2 metil, que é o substituinte. Aqui está dizendo onde ele está, e aqui o nome dele. E o nome da cadeia principal. Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4. Se tem 4 carbonos, é but. But é um alcano, então é AN. E O de hidrocarboneto. Então, 2-metil butano. Bom, vamos para esse segundo exemplo aqui. Então, vamos descobrir a cadeia principal. Então, se a gente contar aqui 1, 2, 3, 4, 5, tem uma cadeia com 5 carbonos. E se a gente contar aqui linearmente, a gente vai ter 5 carbonos. Vai dar tudo mesmo, né? A cadeia principal, vamos dizer que é essa daqui. Então, a gente vai circular aqui a cadeia principal. Nossa cadeia principal. Beleza, feito isso, a gente vai descobrir o substituinte. Substituinte é a ramificação. O substituinte com 2 carbonos ele vai ser substituinte etil. E agora a gente vai numerar a cadeia. Vamos começar daqui. 1, 2, 3, 4, 5. Existe uma possibilidade dessa cadeia ter uma numeração menor? Não. Porque se eu começar dessa extremidade aqui, vai dar no mesmo. 1, 2, 3, 4, 5. O mesmo 3. Né? Então, tanto faz se começar daqui ou de cá. Porém, se a cadeia tivesse, se ela não fosse simétrica, ela tivesse um lado maior do que o outro, em relação à ramificação, aí daria diferenças, como aqui nesse exemplo 1. Então, agora a gente pode nomear, seguindo a ordem. A gente vai simbolizar o número, onde está o substituinte, que é no carbono 3, então é 3. O nome do substituinte, que é o grupo etil, que tem 2 carbonos. E agora o nome da cadeia principal. Se ela tem 5 carbonos, é o prefixo pente. Coloca o AN de saturado, né? E o O de hidrocarboneto. Bom, nesse exemplo 3 a gente tem uma situação em que a gente tem 2 grupos substituintes diferentes da mesma molécula. Então vamos lá. Para a gente adiantar o lado, a gente sabe, se a gente for ver aqui as alternativas, a gente vai ver que a cadeia principal ela vai ter 6 carbonos. Ela vai ter mais de uma opção aqui. Mas a nível de praticidade, vamos escolher essa aqui. Então é a nossa cadeia principal. Ela tem 6 carbonos. E a gente vai observar os substituintes. Aqui a gente tem um substituinte, não é? Com um carbono, e aqui tem outro substituinte com 2 carbonos. Substituinte com um carbono, a gente viu que é grupo metil. Substituinte com 2 carbonos, grupo etil. Agora a gente vai numerar, e se a gente for observar, a menor numeração para substituintes vai se dar se a gente começar a numerar a cadeia a partir desse carbono. Se a gente começar daqui, o número que vai para os substituintes vai ser maior. Então vamos lá. Aqui a gente tem o carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 e o 6. Se a gente começasse por esse carbono, a gente teria 1, 2, 3, 4
para esse substituinte e 5 para esse. Teria números maiores, por isso que a gente escolheu a numeração começando por esse carbono, porque a gente vai ter os menores números para eles. Beleza. Feito isso, a gente vai dar nome. E aí, como é que a gente faz? Qual é a preferência entre os substituintes? Como é que a gente vai dar esse nome para eles? Simples, a gente vai escolher por ordem alfabética. Então, aqui a gente sabe que o nome do substituinte é metil, e aqui etil. Por ordem alfabética, o etil tem que vir primeiro, porque começa com a letra E. A letra E vem antes no alfabeto, porque a letra vem antes da letra M. Então, por isso, vai ser o grupo etil primeiro. Então, a gente vai colocar o número correspondente a esse substituinte, que é o número 3. Então, vai ser 3, etil. Aí, agora, a gente vai colocar o número para o grupo metil, que é o 2, né? Então, no carbono 2. Metil. E a gente vai seguir com o nome da cadeia principal. A cadeia principal de 6 carbono, então aqui a gente vai colocar um traço. 6 carbono é X, né? De hidrocarboneto. Perdão, de alcano e O de hidrocarboneto. Então é 3 etil, 2 metil, hexano. Esse exemplo aqui é fácil também. A diferença aqui é que a prioridade vai ser sempre para dupla ligação. Então a gente vai numerar a cadeia de forma que a dupla ligação ela tenha o menor número possível. Então aqui a gente já sabe que a cadeia principal é essa cadeia aqui. E essa cadeia tem 6 carbonos. Beleza. A gente vai identificar o grupo substituinte, que é esse aqui, o grupo metil. E aqui a dupla ligação. Então vamos lá. Tendo como prioridade a dupla ligação. Se a gente começar por aqui, qual numeração a gente vai ter para a dupla ligação? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. A gente vai ter a numeração número 4 para a dupla ligação. E se a gente começar por esse carbono? A gente vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente vai ter para a dupla ligação o número 2. Então, a gente vai seguir a numeração aqui em azul. E agora, na hora de nomear, isso é simples, como a gente estava fazendo. Só que a gente vai também identificar onde está a dupla ligação. Então, por exemplo, esse composto aqui vai ser o seguinte. Grupo metil está no carbono 3, então vai ser 3 metil. Tem quantos carbonos a cadeia principal? 6. Então é X. Onde está a insaturação? A dupla ligação, no caso. Carbono 2. Então é 2 em de alceno e O de hidrocarboneto. Então é 3-metil X2N. Então, pessoal, com essa breve explicação, vocês serão capazes de fazer a atividade da semana. Qualquer dúvida, vocês me chamem pelo WhatsApp. Estou sempre à disposição. Valeu!